Isaac Karabchevsky, venha pra cá. Isaac, há quanto tempo que a gente não se vê? Quanto tempo nisso? Quanto tempo? Fala pra mim, e essa orquestra? Que gente, que meninos talentosos todos, né? Por falar em orquestra, você me permite, Jô? Permite tudo. Antes de bater um papo com você, o maestro não entra em cena sem cumprimentar os músicos. Eu quero cumprimentar o sexteto. Olha só. Gente, olha. E agora como é que faz pra você aí? O baterista é de longe. A gente começa assim. Tomate. Parabéns, maestro. Mas você sabe que dá o maior azar, reconhecidamente azar, o maestro entrar em cena sem saudar os seus músicos, né? É uma coisa... Mas os músicos são meus, né? Você vai me desculpar. É uma tradição. Sem saudar os seus músicos, tudo bem. Não, mas a gente saúda porque, na realidade, nós dependemos dos músicos. O maestro não é nada, pode fazer o que quiser se não for a arte maravilhosa desses músicos. Agora, os músicos sabem disso, não? Sabem. E isso não causa uma rebelião toda vez que ele vai... Hein? Por vezes, sim. O maestro tem que ser durão. Qual é o maestro internacionalmente famoso pela sua dureza com os músicos? Essa época já está completamente superada. Você se impõe hoje perante uma comunidade musical pelo seu carisma, pelo seu talento, pelo conhecimento da partitura e pela forma de dialogar com os músicos. Acabou-se aquela época do verticalismo, onde o maestro era confundido com uma figura autoritária, brutal, às vezes até exageradamente brutal. Né? E tinha maestros assim? Tinha. Dá um exemplo aqui pra gente. Olha... Mesmo que não esteja mais vivo, mas enfim... Um que era excessivamente rígido com seus músicos e era amado por eles, era Arturo Toscanini. Ele era brabo assim? Muito bravo, ele quebrava até batuta. Né? Não foi o Toscanini que, acho que foi no Turandot, que ele foi só até onde tinha sido escrito Puccini, por Puccini. Depois que o Puccini morreu, ele falou, não, o maestro parou aqui, o mestre parou aqui. E ele não regeu o resto. Simplesmente ele saiu do palco. Né? Nossa. Foi até aquele momento exato e saiu do palco. Mas tem outros exemplos também de maestros duros, enérgicos, né? Mas que foram superados pelo tempo. Hoje existe, em relação à orquestra, um convívio cordial que contribui até para a execução musical. Não, evidente. Um músico, quando toca tenso, violino, por exemplo, quando toca tenso, o som também sai tenso. Né? Sai arranhadão. Então você procura distender o ambiente de ensaio, propiciando a todos assim uma integração, uma interação musical perfeita. Né? Agora, Isaac, pelo que eu sei, quer dizer, pelo que disseram, o Karajan, por exemplo, primeiro que foi meio protegido pelos nazistas, né? E depois, ele era gay, é verdade isso? O maestro era não gay. Me consta, não. Não? Não. Então é fofoca, né? Certamente. Também o problema é dele, né? Não tem nada a ver com o talento. Como é que é a gravação do Villa-Lobos que você está fazendo com a OSESP? Com a OSESP. Bom, essas partituras são partituras absolutamente... Se você olhar assim um manuscrito, se vocês olharem um manuscrito de Villa-Lobos, vocês não vão poder distinguir uma nota de outra. Porque ele escrevia literalmente em cima do joelho. Eu falei com a Arminda Villa-Lobos. Eu era um jovem regente, a conheci, e perguntei a Arminda, como é que Villa-Lobos compunha? Diz assim, Isaac,
durante as festas que nós dávamos em casa, ele pegava um pedaço de papel e começava a escrever. Não era nem papel de música? Era Não, papel de música, claro. Anotava as suas ideias musicais e a Arminda copiava. E Villa-Lobos, naquele afã de criar, muitas vezes errava as notas, ou colocava um ré em cima de um si, ou um si em cima de um ré, às vezes espaço confundia-se com barra, né? Enfim, era uma confusão. Até que essas partituras foram incorporadas pela Maxi Chic em Paris, né? E foram editadas com os erros. E sobreviveram até hoje com os mesmos erros que Villa-Lobos involuntariamente fez no passado. Como é que faz para traduzir isso sem os erros? Aí a OSESP, que foi realmente uma atitude genial deles, do Arthur Nestrovski, todo o aparato que eles têm, que teve a consciência de que essas partituras deveriam ser resgatadas, né? Eles contrataram uma equipe de musicólogos que se deu ao trabalho de verificar nota a nota, né? Foi assim, como se pegasse um manuscrito medieval e tentasse traduzi-lo para o século XXI, né? Mas vem cá, e antes disso, como é que quando se tocava Villa-Lobos, como é que era? Errado. Na hora, era errado? Era errado. Simplesmente, tá? Errado. Se houve um disco assim, de uma sinfonia de Villa-Lobos, a sinfonia número 3, o número 2, por exemplo, cheia de erros, né? Com a orquestra alemã, a orquestra da Rádio de Stuttgart, e cheia dá para de perceber erros. que está... Claro. Você olha a partitura e vê que... Não bate coisa... Bom, a OSESP teve o cuidado de pegar essas partituras e elaborá-las nota a nota. Então, hoje, nós estamos revivendo Villa-Lobos como ele gostaria que fosse. Agora, maestro, aproveitando mais ou menos o mesmo tema, houve uma época que os compositores não tinham como... Quer dizer, a escrita da música não era tão literal como ficou sendo depois. Quer dizer, você sabe que aqui é mais lento, que aqui é allegro, aqui é manontropo, mas antigamente não tinha tanta escrita. Cada maestro interpretava a obra do jeito que ele sentia, assim, não, literalmente, mudava muito? Não, existiam princípios, né? Por exemplo, Mozart, mesmo que ele não indicasse algumas anotações, você presumia pelo estilo, pelas características do estilo, que deveria ser tocado assim. Vivaldi, por exemplo. Mas Vivaldi, por exemplo, até os naipes não eram indicados. Não eram indicados. Podia ser trocado, de repente. Porque o barroco ensejava essa multiplicidade de instrumentos. Então ele indicava uma parte aguda que poderia ser executada ou pela flauta, ou pelo violino, ou por um outro instrumento afim. E aí, dependendo, cada interpretação usava um instrumento? Usava um ou outro instrumento. Né? Isso era uma coisa... A não ser que ele indicasse, como nas 4 estações, por exemplo. Sim, mas aí a indicação, né? A indicação de primeiros violinos, segundos violinos, violas, violoncelos e contrabaixos. Né? Você começou na música... Seus pais eram ligados na música? Eram músicos? Os meus pais foram imigrantes russos... que chegaram aqui ao Brasil numa época tumultuadíssima. A minha mãe, por exemplo, era cantora em Kiev, na Ucrânia. E chegaram aqui, deveriam ir aos Estados Unidos, naquela época eles não tinham oportunidade de ter visa, e vieram para cá, um visto de entrada nos Estados Unidos. Sim. E vieram para cá. Né? E graças a Deus que vieram ao Brasil. Porque isso aqui a minha mãe sempre dizia para mim, é uma terra santa. Realmente é. Sob o ponto de vista, sob a ótica deles, uma terra sem racismo, sem perseguições às quais eles eram submetidos lá na Rússia, pelos cossacos, entendeu? Eles vieram para cá realmente esperando encontrar um país regenerador. E eu me orgulho de ser brasileiro. Bom. Agora, eles chegaram em que ano? Mas isso, em que época nós estamos falando? 1923. Certo. Quer dizer, inclusive depois da Revolução. Né? Saíram. Agora, é engraçado que, de repente, tem vários imigrantes que chegaram aqui porque não conseguiram visto para os Estados Unidos. E atribuem que, na época, até mais tarde, com o advento do nazismo, dos nazistas, tiveram muitos judeus que saíram da Alemanha
e não conseguiram visto, aliás, para lugar nenhum do mundo, né? A não ser para o Brasil. Eles, assim que chegaram, se adaptaram imediatamente ao Brasil? Completamente. E, aliás, acabou ficando sem resposta a minha pergunta sobre música. Sua mãe era música, ou seu pai era músico? A minha mãe era não só uma excelente cantora, mas como ela me ensinou algumas coisas fundamentais. Era cantora profissional? Profissional, E ela me ensinou muitas coisas importantíssimas. Por exemplo, como respirar. A minha mãe, simplesmente, diariamente, ela se postava em frente a uma janela, colocava a mão no diafragma e fazia... Esse inspirar e expirar é a base da música. Usando o diafragma. O diafragma, mas vale para todo mundo. O pessoal aqui sabe disso. Trompetista, respirar até tocando piano. Você respira quando você quer uma frase musical mais ampla, você respira, né? Quer dizer, o respirar foi isso que me foi ensinado pela minha mãe. É a base de tudo. É o começo. E você já tinha... Com que idade você se sentiu atraído pela música, pelos instrumentos musicais? Eu devia ter uns 7 anos de idade, mais ou menos. E qual foi o primeiro instrumento? Piano? Oboé. Oboé? É. Mas por que cargas d'água? Olha só a foto do oboé. Tem uma foto do oboé aí? Cadê? É uma clarineta bicuda, né? Faz assim... Aliás, dizem que é mais fácil de tocar do que a clarineta, não é verdade? Não? Que é isso? Tem que fazer o biquinho... É que você... Em geral, dizem que os oboístas têm um cérebro meio atrofiado. Não é o meu caso. Não, é o caso do Derico, por exemplo. Ele, no entanto, toca saxofone. O Derico não consegue tocar clarineta, sabia? É verdade, né? E muito menos o oboé, que é palheta dupla. Palheta dupla, não. Você faz uma pressão enorme. Dizem que todos nós, oboístas, são meio birutas, né? Por causa disso. Pela pressão. Né? Não, só para escolher esse instrumento, já é sinal que não bate muito bem da cabeça. Tendo algum... Por que foi o oboé? É a sonoridade nostálgica, romântica, pastoril. Tá vendo? Olha aí. É quase isso, né? Lindo isso. Isso com 7 anos. 7 anos, mais ou menos, é isso? Não. Isso foi um pouco mais tarde. Eu fui atraído pela música, sim, 5, 7 anos, né? Mas o primeiro contato físico com o oboé, pegar um instrumento, manuseá-lo e soprar essa palheta horrível, né? Que precisa fazer uma força desgraçada. Isso foi, eu tinha já uns 15 anos. Então já dava para... Agora, por exemplo, eu vi aqui na orquestra, tinha uma moça tocando uma trompa, se eu não me engano, ou era uma... Não, em Heliópolis nós temos o melhor naipe de trompas. E como é que a moça escolhe para tocar exatamente trompa? É uma escolha ou só sobrou aquele instrumento para ela? Olha, no caso de Heliópolis, para mim foi uma surpresa de ver que um dos melhores naipes da orquestra era constituído de meninas até os 15, 16, 17, 18 anos, tocando primorosamente trompa. Isso para mim foi uma revelação. É sinal que as mulheres são capazes de tocar qualquer instrumento, até tuba. Não é? Não, claro. Desde que lhe seja oferecido um bom instrumento, um bom professor, qualquer um pode, se tiver 2 pulmões sadios, assopra. E assopra bem. Se tiver uma boa respiração pelo diafragma, né? Com o diafragma. Se for só na bochecha, está frita. E aconselho, não fumem. Não fumem. Mantenham os pulmões sempre intactos. Aliás, esse conselho vale até para quem não toca nada. Maestro, eu estou perguntando pelo seguinte. O Louis Armstrong, por exemplo, um dos maiores trompetistas de todos os tempos, ele sobrou para ele no orfanato, ou no colégio, eu não me lembro agora se era orfanato ou era um colégio assim, como é que se diz, um colégio para meninos carentes e tal.
ele queria tocar na orquestra e só sobrou para ele o trompete. Ele não queria trompete, mas só sobrou o trompete e deu no que deu. Então, o que eu digo é o seguinte, provavelmente é uma escolha muito especial a moça querer aprender a tocar trompa, que aliás em todas as outras línguas é corno, né? É o corno francês, corno inglês ou corno... Cor, na França é cor. Na Alemanha é Horn. Não é corno em lugar nenhum, não é? Corno nos países Latinos? de língua espanhola. Corno. ¿Tú qué haces? Yo toco el corno. Sí, ¿de quién? ¿De quién? Maldade. Como é que foi a primeira vez que você regeu uma orquestra ou um coro? Olha, exatamente por isso. Quando eu subi pela primeira vez, eu estava no Liceu Pasteur aqui em São Paulo. No Liceu Pasteur, e o professor, que era o Davi Reis, me lembro perfeitamente, ele chegou para mim e tinha um coral. Naquela época, o Villa-Lobos tinha instituído o canto orfeônico. Né? Então, todas as escolas tinham um canto orfeônico e eu fazia parte do canto do coral do colégio, que esses corais se constituíam em celeiros musicais para a formação de vários músicos. Né? Muitos músicos que estão por aí se formaram nesses corais. Eu era menino, ele chegou para mim, Isaac, você vai reger o coro. Eu nem tinha altura para isso, sei lá, tinha 11 anos. Né? E subi numa cadeira e comecei a reger o coro assim, aleatoriamente, fazendo gestos. E o coro cantava, eu me lembro até da música, Deus salve a América. E eu fazia, terra de amor. Bom, eu sentia aqui que esse gesto assim, ridículo, o pessoal cantava através do gesto. Eu me dei conta, então, qual o gesto impulsiona a música. Então, foi a primeira vez, foi a primeira revelação do gesto como elemento fundamental para a produção do som musical. E com os outros obedecendo o seu gesto. Isso também deve ter marcado bem. Foi fazer bem um gesto, importante. eles vão fazer que nem um mando. Vou mandar neles. Não, mas isso? o gesto tem esse poder. O gesto, se eu pedir para vocês cantarem alguma coisa, vocês vão obedecer telepaticamente ao meu gesto. Eu peço a vocês, por exemplo, que cantem. Ba, canta. Muito desafinado, está muito desafinado. Ba. E vocês, ba. Está muito desafinado, ba. Não importa. Agora, fecha a boca. E me sigam. Agora dá para entender perfeitamente qual é o barato do maestro. Gente, eu conversei aqui com o maestro Isaac Karabichevsky, também adorei, esse imenso talento. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado. Seja um apoiador do canal fazendo uma doação através do Pix ou PayPal. Boa noite, obrigado e um beijo do gordo.